Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado esteja o nome do nosso Deus. Irmãos, vamos dar início ao nosso culto nesta noite, lendo o Salmo 126, em nome de Jesus. Salmo 126, glória ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ler? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, amados irmãos. O Senhor é a nossa sorte em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio, o nosso rochedo, a nossa sorte. Do Senhor nós dependemos todo o tempo, e em todo o tempo Ele é bom em nossas vidas. E as suas misericórdias renovou para cada um de nós aqui nesse dia de hoje. Por isso nós estamos aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, por esta graça bendita que o Senhor nos deu de estarmos aqui nesta noite. Pai querido, sabemos, ó Pai, que o Senhor já se faz presente em nosso meio, porque a Tua palavra nos diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. E aqui nós sabemos, ó Pai, que nós estamos um número maior do que 2, do que 3, e estamos aqui pedindo ao Senhor, ó Pai, que fale conosco nesta noite. Querido Deus, aleluia, Pai, somos dependentes do Senhor em todo o tempo. E esse salmo que acabamos de ler, meu Senhor, nos fala que o Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo que nós precisamos. E sabemos, ó Deus, que sem o Senhor em nossas vidas, continuar nessa terra é inútil, é em vão. Pai querido, nos dê força, Senhor, para perseverar, para continuar, para seguir avante ao Senhor. Pai querido, que o Senhor possa reavivar a Tua obra em nós, acender a chama em nosso coração mais e mais. Pai querido, abençoa o nosso lar, nossa família, nossa igreja, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus Cristo. Amém. É um ramo frutífero junto às fontes, junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os frecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos, pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, a qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido ou notável, diga notável, entre seus irmãos. Fique de pé ainda, Pai. Obrigado por esta palavra liberada aqui agora que a gente acabou de ler. Lhe pedimos que fale conosco por meio dela, em o nome do Senhor Jesus. De pé ainda, irmão.
Você já cumprimentou alguns irmãos aqui da igreja nessa noite? Eu gostaria que você saísse do seu lugar, de preferência os visitantes também, cumprimente um ao outro e diga para ele: que bom que você veio adorar o Senhor, meu irmão, diga. Pelo menos para uns 3 irmãos, diga: que bom que você veio adorar o Senhor. Não fique esperando alguém chegar aí onde você está, sai de onde você está e vai até alguém. Diga: que bom que você veio adorar ao Senhor hoje, meu irmão. Deus te abençoe. Amém, que bom que você veio adorar ao Senhor. Isso, diga pelo menos para uns 3. Isso, cumprimentou, pode assentar. Aleluia. Que bênção, glória a Deus. Isso, podem assentar. Gabriel, coloca o versículo 26 para a gente aqui, por favor. Agora, olhe todo mundo para cá, vamos para a palavra. Isso, termine de cumprimentar, sente. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 26, no finalzinho dele, Jacó fala para José que ele foi notável entre seus irmãos. A parte final aqui, ó, sobre o alto da cabeça do que foi, claro, José, distinguido ou notável entre seus irmãos. Quando a gente vê uma frase dessa de Jacó para José, e a gente começa a ver, assim, pensar sobre a nossa vida, a nossa dinâmica cristã, a nossa vida com Jesus, e a gente fica começando a perguntar o que torna uma pessoa notável no reino de Deus. Notável mesmo. Notável está acima de medíocre. Medíocre não é assim alguém que está desfazendo do outro, né? A gente pega muito essa conotação. Ah, mas, nossa, você está muito medíocre, ou eu estou muito medíocre. Tem gente que até se ofende com isso, mas não é nesse sentido. Medíocre aqui é aquele que se contenta em se manter na média. Ele vai ali só naquele ritmo assim, ó. Não cresce, não avança, não se potencializa. O medíocre, ele contenta com o que está acontecendo do jeito que está acontecendo, para ele está de bom tamanho, né? Às vezes, quem sabe, eu fico até pensando em alguns momentos na minha vida que eu às vezes sou tão medíocre com o Senhor, tão medíocre na obra de Deus, que me incomoda às vezes de pensar que eu posso estar cumprindo alguns rituais, algumas cerimônias que pode ganhar para a minha vida conotação de religiosidade. Como, por exemplo, só vir ao culto. Só vir ao culto. Ah, tá, eu vou ao culto, tá bom. Fui lá, cantei, né? A cantora Eni estava lá, a equipe Manancial, o Virgulino estava lá, cantou e tal, e foi bom demais, e é isso, e glória a Deus. Pronto. Eu posso me ater a isso. Eu posso me ater à ideia de ser membro desta igreja, que é para mim uma alegria muito grande, membro da família renovada, da presbiteriana renovada, e, bom, andar ali naquela média, entendeu? Naquela média, conhecer razoavelmente a Bíblia, ser um cristão razoável, que aos meus olhos às vezes pode parecer que está muito bom, que está de bom tamanho, e você sabe, irmão, que a maioria de nós acha que está de bom tamanho, às vezes, a nossa condução diante do Senhor. Prova é que se eu e você fizer uma análise nessa noite, provavelmente a gente vai concluir que nos últimos anos da nossa vida, pouco avanço houve. Pouco avanço houve no nosso crescimento cristão, no nosso fervor espiritual, no nosso conhecimento de Deus, na ideia de ser igreja, não só de vir à igreja, na ideia de ser o culto e não só de estar no culto. Às vezes, a gente evolui muito pouco nisso daí. Isto é ser mediano. De onde vem a palavra? Medíocre. Medíocre. É horrível.
É horrível. Baseado nesse texto aqui, eu vou falar em poucas palavras para os irmãos, para todos que estão aqui, o que torna uma pessoa notável no reino de Deus, pegando aqui as palavras de Jacó e tudo que ele disse para José. A primeira coisa que me chama muita atenção aqui é que todo homem e mulher notável no reino de Deus, e eu quero dizer para você que notável, necessariamente a pessoa não precisa estar em evidência, não precisa ser o cara, não precisa ser aquela pessoa que parece que é a estrela. Não é isso. Notável é aquela pessoa que se envolve de corpo, alma e espírito na pessoa bendita de Cristo Jesus e serve com inteireza de coração, com disponibilidade de alma, e é alguém muito autêntico na obra de Deus, muito autêntico no reino de Deus. Notável não é alguém famoso. Notável não é alguém por estar aqui como eu estou agora nesse momento usando esse microfone. Isso não me faz notável em hipótese alguma. Notável é a minha vida e a minha comunhão com Deus no dia a dia é que pode me tornar notável no reino de Deus. Deus, ele não me avalia pelo culto que eu estou aqui. Deus não me avalia por essa pregação que eu vou estar fazendo aqui. Não. Deus me analisa no meu dia a dia. É ali que eu me encontro ou me desencontro com a presença de Deus. Em primeiro lugar, respondendo aqui o que torna uma pessoa notável no reino de Deus, a primeira coisa que eu entendo nesse texto aqui é que todo homem e mulher notável tem um senso de identidade. Diga, senso de identidade. Diga forte, senso de identidade. Que coisa espetacular. Quando Jacó fala para José assim, olha, José ele é um ramo frutífero. Quando ele diz ele é um ramo frutífero, ele está querendo dizer aqui, no meu entendimento, eu espero que seja o seu também, e traz uma lição para nós, meu querido irmão, todo ramo, ele está ligado. Todo ramo. A gente está num tempo em que a gente está ouvindo muitas pessoas dizerem assim, eu tenho a chave, Deus me deu a chave. Alguns chegam a dizer até que Deus deu a ele ou a ela uma revelação extraordinária para esse tempo, que Deus, assim, parece que a pessoa se coloca como, tipo assim, olha, eu sou a alternativa. Eu tenho alternativa. Eu é que tenho o projeto, eu é que tenho todo o mover aqui comigo. Então, não. De forma alguma. O que eu aprendo aqui nesse texto, para começar, nesse senso de identidade, Jacó dizendo, José é como um ramo aqui, ó, ligado. Todo ramo, meu querido irmão, ele carrega, sabe o quê? O DNA. Isso é fundamental. Todo ramo, traduzindo para nós aqui, nós como ramos, a gente tem um DNA de Cristo e a gente tem um senso de pertencimento. Você não vai ver um ramo ligado, por exemplo, digamos assim, um pé talvez maracujá, não sei, um pé de manga, digamos assim, tem o tronco que cresce, aí vai dando assim, os troncos ligados ao tronco, e depois vai dando os galhos, e dos galhos vai dando fruto ali. Tá? Aquele fruto que está dando ali é resultado de toda essa ligação que tem, desde as suas raízes até aquele tronco que cresce, os demais que saem dele, para gerar depois a folhagem e gerar ali o fruto. Então, aquele fruto tem o DNA daquela fruta, daquele pé de manga, digamos assim. O que a gente tem que entender? Que nós também precisamos ser um ramo frutífero, um ramo que é ligado. Jesus disse que ele é a videira verdadeira, o pai dele é o lavrador, e toda vara que está ligada a ele, ou todo ramo que está ligado a ele, vai produzir muitos frutos, porque sem ele nada podemos fazer. Nada. Tem que estar ligado na videira verdadeira, tem que ter um senso de identidade, tem que carregar o mesmo DNA, tem que ter um senso de pertencimento extraordinário. Ele diz, José é um ramo. A gente nunca despreza, meu querido irmão, as nossas raízes. Jamais a gente pode desprezar. Afinal, nós estamos aqui porque houve o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e houve todo o trabalho apostólico que chegou até a nós aqui
O apóstolo Paulo mesmo disse, olha, nós não podemos edificar sobre outro fundamento, não. Nós edificamos sobre o fundamento, Paulo diz, fundamento dos apóstolos. Nosso fundamento é Cristo. Nós não estamos aqui aleatoriamente dizendo eu sou. Não, eu sou aquilo que é da linha do tempo que veio de lá para cá e que me fez chegar aqui. Tem toda uma trajetória, tem todo um mover do Espírito, tem todo um trabalho de Deus para que nós estivéssemos aqui hoje como igreja do Senhor. Então, meu irmão, eu não tenho uma revelação nova. Eu tenho, sabe o que, para a glória de Deus? Um senso de identidade com tudo que foi construído até hoje para a glória de Deus. Eu não sou um ramo isolado não existe. Ninguém é um ramo isolado. Se cortar um ramo ali, acabou, ele morre. José é um ramo frutífero. Aí depois ele diz, ramo frutífero sobre a fonte. Se sair da fonte, acabou, irmão. Junto à fonte. Aí ele disse, e seus ramos se estendem sobre o muro. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que ter, diga comigo, senso de identidade. Amém? Quem está aqui tem que ter um senso de identidade com esta igreja. Tem que abraçar a família renovada, tem que abraçar os princípios da igreja, tem que abraçar os princípios bíblicos que são eternos, que a igreja defende e ensina. Se você não tiver senso de identidade, você vai estar aqui, vai ter um discurso totalmente diferente do que o pensamento da igreja, vai andar na linha do concordo e discordo, aceito e não aceito, e vai começar a fazer as suas próprias análises, e aí você e eu podemos correr o risco de perder o senso de identidade. Nós precisamos falar o tempo todo que haja em vós o mesmo sentimento, a gente tem que ter o mesmo pensamento, a mesma forma de falar, a nossa postura tem que ser a mesma. Então você, como membro da família renovada aqui, da primeira igreja presbiteriana renovada, você defende o que a igreja defende, porque o que a igreja defende é o que a Bíblia defende. Quem entende isso, diga amém. O senso de identidade, tem que carregar o mesmo DNA, tem que ter um senso de pertencimento. Senso de pertencimento, meu irmão, é muito mais do que eu ser só membro desta igreja. É eu pertencer a essa igreja de corpo, de alma e de espírito. Pertencer à igreja do Senhor de corpo, de alma e de espírito. É eu olhar para o Senhor e dizer, eu sou muito feliz ali na família renovada e eu estou com as minhas mãos estendidas, estou ali de corpo, de alma e de espírito para a glória do Senhor. Te adorar é o meu grande prazer. José era notável porque ele tinha um senso de identidade muito grande. Tão novinho, ali na casa dos 17 anos, ele já vai para ser vendido como escravo. Já vai. Mas o que foi gerado no coração dele, até aquela idade, foi o suficiente para ele gerar nele um DNA extraordinário que estava gerado em Abraão, em Isaac, no pai dele Jacó. E estava gerado nele também. José nunca é e nunca foi José do Egito. Ele sempre foi José no Egito. Quem entende, diga amém. O que torna uma pessoa notável no reino de Deus, junto com senso de identidade, diga comigo, senso de continuidade. Diga para o seu irmão, senso de continuidade. É incrível, José, né, irmão? Incrível, incrível. Extraordinário. Nada acabava com aquele homem. Nada o fazia recuar. Foi vendido injustamente pelos seus irmãos. Vai para o Egito. Vai para a casa de Potifar. Tudo correndo bem. Daí a pouco ele vai parar na prisão, fica ali durante um bom tempo, e o que me chama a atenção é a forma como ele se comportou, a postura dele. Com José eu aprendo, sabe o que, irmão?
que nos grandes tempos de adversidades na nossa vida, nós não podemos mudar a nossa essência. Encare as lutas, enfrente os desafios, passe pelas provações, mas mantenha o senso de continuidade. Eu sei de onde vim, sei quem é o meu Senhor, sei quem Jesus é para mim, e nada vai mudar o que Jesus gerou em mim. Nada vai mudar. Nós não somos como aqueles que recuam, mas como aqueles que seguem adiante. Olha o que Jacó disse nos versículos 23 e 24. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. Aí, versículo 24. Seu arco, porém, susteve-se no forte. Susteve-se no forte. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Pelas mãos do valente de Jacó. Donde é o pastor e a pedra de Israel? O que Jacó está dizendo aqui para José? José, meu filho, você foi ferido. Os flecheiros te deram com amargura, te aborreceram. Mas uma coisa, meu filho, eu posso dizer a seu respeito. Seu arco, porém, susteve-se forte. Você não caiu, não recuou, não ficou murmurando. Você teve um senso de continuidade, ou seja, eu vim até aqui e eu sei que ainda que pareça uma situação tão adversa, mas as mãos de Deus estão me conduzindo. As mãos de Deus estão me conduzindo. A Bíblia não relata, assim, momentos de José chorando na prisão, de José e tudo, mas certamente algumas angústias bateram no coração dele por enfrentar tantas causas daquela. Mas uma coisa ele mantinha vivo dentro dele: eu estou no centro da vontade de Deus. Quem entende assim, levante a mão e dê um brado de glória ao Senhor. Não importa, você pode chorar hoje, pode lamentar, pode estar passando o momento mais difícil da sua vida, mas vamos aprender com José aqui. Eu vou continuar, eu vou seguir adiante, porque eu sei que o meu Deus vai mudar o meu cativeiro. Ele vai fazer obras extraordinárias. Os flecheiros lhe deram amargura, meu filho, e o flecharam, e o aborreceram, mas seu arco, porém, susteve no forte. Diga, é no forte. Amém? É no forte. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Irmão, vou te falar uma coisa. Eu e você já passamos tanta coisa na vida, não já? Tantas adversidades, tantos momentos difíceis. Mas uma coisa nós podemos afirmar e vamos afirmar enquanto vivemos nessa terra, pelos longos anos de vida que o Senhor há de nos dar. Em todo o tempo o Senhor nos susteve, nos sustentou. Quantas vezes você tirou o lenço, enxugou as lágrimas do seu rosto assim e falou: seja comigo, Senhor. E o Senhor falou com você: eu estou contigo. Eu estou contigo. Quantas vezes você andou de um lado ao outro pensando assim: Senhor, como que eu vou fazer, Senhor? De onde vai vir, Senhor, o livramento? Senhor, e Deus falou: aquieta o seu coração, porque eu sou contigo. Senso de continuidade. Nada parava José, irmão. Nada, Grace. Nada parava José. José não é igual a nossa geração que uma gripe para a gente. Estou gripado, hoje eu não vou no culto. Minha cabeça está doendo um pouquinho, eu não vou no culto. Eu não vou no evangelismo, não vou na visitação. Eu não vou no trabalho das mulheres, não vou no trabalho dos homens, porque hoje eu estou sentindo umas dores na perna. Que dor de perna? José estava enfrentando, era coisa difícil de enfrentar. Difícil. E tinha um senso de continuidade, irmã Valdilane, extraordinário. Entende, Diácono Celso? Um senso de continuidade extraordinário. E você sabe que é disso que Deus está precisando nesse tempo, irmão?
A gente tem que deixar de ser cristão molenga. Qualquer coisinha barra a gente. Qualquer coisinha está dando um passo atrás. Fala que vai. Você lembra domingo falando aqui? O pai falando para os dois filhos. Falou, filho, você vai trabalhar na minha vinha? Eu vou, pai. E ele não foi. Falou para o segundo, eu não vou, pai. E foi. Foi honrado que foi. O que eu quero dizer com isso? O reino de Deus ele é tão vivo, mas é tão vivo. A gente é que às vezes beira a loucura, achando que Deus entra no nosso discurso, na nossa desculpa, na forma de enxergar as coisas. A gente quer enquadrar Deus ali e às vezes fala que até Deus. Nas confusão da gente, a gente enfia Deus no meio. É o Senhor que está fazendo isso, é o Senhor. É como se Jesus falasse assim, não me coloque na sua confusão. Não me coloque na sua confusão. Não justifique a sua confusão e as coisas que você está fazendo com o meu nome. Isso é tornar o nome do Senhor em vão. Nome do Senhor em vão. Se eu peguei isso aqui, meu irmão, e eu não fui prudente, desci aquela escada correndo, caí, e isso aqui, suponhamos que fosse um vidro, quebrou, eu não vou falar que foi a vontade de Deus, não, foi imprudência minha. Imprudência. Deus planejou que eu caísse ali e quebrasse o copo. O que isso vai produzir para a glória de Deus? Deus foi glorificado em que nisso? Claro que na onisciência dele, ele sabe de tudo. Mas eu fui imprudente. Eu não vou andar numa estrada a 160 se lá está pedindo para me andar 80. Se o carro virar e capotar comigo, eu não vou dizer que foi a vontade de Deus. Foi imprudência minha. A multa chegou, vou ter que pagar. Ah, senhor, por que o senhor fez isso comigo? O senhor não. Você que caçou para sua cabeça. Quem entende isso, diga amém. Amém? Amém? Senso de continuidade. Nada parava José, presbítero Carlito. Nada. Nada. Quando ele era injustiçado, era punido ainda injustamente. Mesmo assim, ele seguia adiante. E nós precisamos de gente assim, irmão. A obra de Deus precisa de gente assim, de gente guerreiro, de gente batalhador, de gente que segue adiante, de gente que não fica se arrastando e de gente que não fica murmurando. A obra de Deus precisa de gente valente, que olha para frente e diz assim, olha, ainda que eu esteja passando essa fase, mas eu vou seguir adiante em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. O que torna uma pessoa notável no reino de Deus, primeiro, senso de identidade, segundo, senso de continuidade. Vá adiante. Não comece e para. Avança. Quem entende, diga amém. Em terceiro lugar, o que torna uma pessoa notável no reino de Deus, eu já disse aqui que notável não é notável de grandeza, de ele prega muito, ou ela prega muito, ele canta muito, ou ela canta muito, mas ele é, não tem nada disso, ele é, não. Jesus é quem é. Ele é o Senhor absoluto. Notável é aquele que é diferenciado. E Jacó disse para José, você é notável entre seus irmãos, meu filho. Você é excepcional. Excepcional. Notável. Claro, você que conhece a trajetória de José, eu acho que não tinha outra palavra para pôr para ele aqui. Notável. Em terceiro lugar, o que faz uma pessoa notável no reino de Deus, diga comigo assim, condução sobre as bênçãos graciosas de Deus. Olha o que o versículo 25 vai dizer. Pode colocar aí para mim aqui, por gentileza, irmão. 49 e 25. Podem ler lá todos juntos? Vamos lá? Isso, pode deixar esse versículo aí. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando comigo mesmo. Para todo lado que José mexia, a bênção fluía. Aqui está dizendo que a bênção do alto dos céus
A bênção das profundidades, as bênçãos dos seios e da magra. Todo lado que ele mexia, a bênção estava sobre ele. E quando a bênção está sobre a nossa vida, e quero dizer para você que a bênção é resultado de uma aliança de coração com Deus, com Jesus. A bênção não vem sobre a vida do medíocre, a bênção sobre o medíocre é uma bênção bem limitada, aquela assim, às vezes até temporã, ou aquela que até os braços dele mesmo vai e faz, e ele está dizendo que é bênção que Deus deu, mas é coisa do braço dele mesmo. Agora, essas bênçãos que está dizendo aqui, é aquela bênção em que Deus, ao você sentar e te abençoa, você levanta e te abençoa, você vai para lá e te abençoa, você vem para cá e te abençoa, ela vem do céu, ela vem das profundezas, ela vem da amada, ela vem de onde for para a glória de Deus, mas que ela vem na vida daquele que é diferenciado na presença de Deus. Diferenciado. Pode ter alguém que vai ter que jejuar de noite, subir desse monte, fazer um tanto de coisa, falando, Senhor, eu estou me sacrificando para ter a bênção. E Deus está assim, meu filho, eu não estou querendo que você faça essas coisas não. Eu quero que você tenha aliança de coração comigo. Se não é mérito seu, Deus está te dando porque você está lá se sacrificando. Né? E você vai olhar e falar assim, claro, Deus me deu porque eu fiz jejum. Não que fazer jejum seja coisa ruim, é excelente, mas você nunca vai justificar eu, vai dizer, Deus me deu porque eu jejuei, Deus me deu porque eu subi no monte, Deus me deu porque eu fiz campanha de oração, Deus me deu... Não. A condução sobre as bênçãos graciosas de Deus. Ele te abençoa. Amém? José foi vendido como escravo, parou lá na casa de Potifar. Em pouco tempo, Deus prosperou a casa de Potifar extraordinariamente, e o texto diz lá que foi por causa de José. Por causa dele. Desde que ele chegou lá, Potifar mesmo olhou e falou, peraí, depois que ele chegou aqui, mudou tudo. Meus gados estão criando mais, estão mais saudáveis, estão morrendo menos, as coisas estão prosperando, assim, está uma coisa extraordinária. Meu lar virou outro depois que José entrou aqui. Aí Potifar um dia falou para ele assim, José, quer saber? Você vai mandar aqui, em tudo, em tudo. Você vai ser o mordomo da minha casa aqui, vai administrar toda a minha casa e todas as minhas posses. Quando José vai parar lá na prisão, chega lá, todo mundo podia falar, ixi, agora pronto. Ficou adverso para ele, agora não vai, acabou José. Deus honrou José tanto lá dentro, lá, que o carcereiro entregou a chave para ele e falou para José, você administra essa prisão para mim aqui. Administra aqui para mim. Entregou na mão dele, administra. Amém? Quando José chega diante de Faraó, que ele vai interpretar o sonho de Faraó, que ele interpreta, e Faraó, assim, olhando para ele, ele interpretou tudo, e ele orientou Faraó como devia fazer, levantar um homem que fosse muito sábio, que ele colocasse para administrar, para que pudesse plantar mais, e colher com mais quantidade, construir celeiros e tudo, porque viria 7 anos de prosperidade, depois 7 anos de seca. E Faraó disse essas palavras assim, quem há no nosso reino semelhante a você, José? Eu não tenho um homem que é coordenado por Deus igual você. Ninguém tem essa sabedoria. É você. Percebe, irmão? Casa de Potifar, toma a chave. Foi lá para a prisão, toma a chave. Foi para diante de Faraó, toma a chave também, José. Eu só vou ser maior do que você no trono. Tirou do trono, você manda em tudo aqui. Quem tem, meu irmão, essas características, senso de identidade, é um ramo, mas é um ramo que é bem ligado mesmo aqui, ó, que alimenta da fonte mesmo. Quem tem senso de continuidade, não é uma pessoa que está ali, daí a pouco quando você acha que está ali, ele está aqui, quando você acha que está aqui, ele está lá, quando acha que está lá, está lá. Fala uma coisa, aí não faz outra, não fala outra, não faz. Começa a pegar isso aqui, depois larga para lá. Deus ama quem tem senso de continuidade. Em terceiro lugar, eu disse, a condução sobre as bênçãos graciosas de Deus. Olha o que Deus disse aqui. Olha o que Jacó disse assim. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos lá dos altos céus, com bênçãos lá das profundezas.
com bênçãos dos seios e da madre. Está dizendo para ele, filho, você não é só abençoado, você tem a bênção. Como Deus falou com Abraão. Deus falou para Abraão, sê tu abençoado. Deus falou para ele, sê tu uma bênção. A bênção. A bênção mora em você. Você vai abençoar outros. Você não vai ser abençoado com uma bênção aqui e acolá. Você tem a bênção. Quem tem a bênção aqui, levante a mão. Condução sobre as bênçãos graciosas de Deus. E para finalizar, meu querido irmão, o que torna uma pessoa notável no reino de Deus, em último lugar, diga comigo, disposição para crescer ousadamente. Ah, irmão, eu fico pensando nós que somos cristãos, que temos um Deus que não é a ideia de que Deus tem poder. Deus é poder. Ele é o nosso Deus. Falta em nós muitas vezes, sabe o que é? Ousadia, coragem. Sabe, irmão? Tem tanta coisa que se fala que é boa, mas só fica no falar, ela não anda. Não anda. Entende? Não andam, sabe por quê? Porque falta ousadia. Quem é dessa igreja sabe, desde quando eu cheguei aqui, tantas coisas que eu falo para o avanço dessa igreja. Vamos preparar, irmão, vamos avançar. Deus vai nos dar essa oportunidade, vamos. E muitas vezes eu me sinto assim, parece que eu andei, e falei assim, nossa, acho que todo mundo está aqui comigo. Na hora que eu olho, tem que voltar aqui atrás de novo e falar, vamos. Aí na hora que eu penso que está aqui, volta de novo. Igreja, irmão, igreja tem que ter disposição para crescer, não ficar com lenga-lenga, não. Entendeu? Cheio de coisinha. Isso não é para nós, não, irmão. Para nós, não. Paulo orientou discussões inúteis. Não, a gente não tem que ter isso, não. A gente tem que ter disposição para o quê? Para crescer. Para crescer. Amém? Eu vou dar um exemplo. Já tem alguns anos que eu estou falando, irmão, vamos nos preparar, porque em algum momento Deus vai nos dar a oportunidade de alguém oferecer qualquer coisa aqui para nós. Aqui nós precisamos ter um outro lote para nós construirmos uma estrutura melhor, com mais salas, com uma área com um refeitório bacana, uma área de social para a gente construir salas para um seminário e tudo. Aí agora recente o pessoal do lado aqui está vendendo, ofereceu para nós. Mas já deve ter mais ou menos mais de 5 anos que eu estou falando. Mas, o que acontece? Quando a gente fala assim, vamos ser dizimista, vamos ser ofertante, vamos, irmão. É a mesma coisa. A gente está lá na frente esperando, depois tem que voltar cá atrás de novo e falar as mesmas coisas. Vamos seguir adiante. Tudo que a igreja faz, irmão, é para a glória de Deus e também para o bem-estar da igreja, né, Diácono Rogério? Bem-estar da igreja. Você já pensou se nós tivéssemos hoje dinheiro para comprar essa área aqui? Olha aqui, o que ia ser para nós? O que ia ser? Eu não sei o que você pensa de igreja, irmão, mas o que nós temos de igreja aqui, na minha concepção, não chega nem a 10% do que eu penso de igreja. Nem 10% do que eu penso de igreja. A igreja que eu tenho na mente, a igreja que eu tenho nos sonhos, a igreja que eu tenho no coração. Está muito, muito além. A gente tem que ter disposição para crescer ousadamente. Olha só o que o versículo 26 vai dizer para a gente. Leiam lá, por favor. As bênçãos vão exceder, José. Vão ser muito maiores do que foi. Quando você leu comigo aqui no começo, aqui, ó, seus ramos se estendem sobre o muro. Tem muita gente que para no muro. Faz do muro quase um muro de lamentação. O último o muro parece que é o último estágio da pessoa. Aqui, quando Jacó falou para José, ele falou, seus ramos se estendem sobre o muro. Eles sobem
ó, passa por cima do muro, ó, e vai embora. E segue produzindo abundantemente. E no último texto aqui, que a gente leu, diz: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi notável entre os seus irmãos. Se a gente tem a bênção, então vamos ter disposição para avançar, para crescer, para seguir adiante. Para você que é daqui da família renovada e para quem está nos visitando também, põe uma coisa no seu coração, irmão. Você está longe e eu também estou longe de ser quem Deus quer que eu seja. Você está longe e eu também estou longe ainda de viver o que Deus tem para nós. Muito longe. E um dos motivos, sabe qual? A falta de disposição. De disposição. Para quem tudo é canseira, para quem tudo é desânimo, para quem tudo é barreira, tudo é obstáculo. Para quem não está disposto a sair da zona de comodismo, daquele vício terrível da mesmice, nada de novo vai acontecer. Tem que ter disposição para crescer ousadamente. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Vão ser muito maiores, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de quem? De José. E sobre o alto da cabeça do que foi notável entre os seus irmãos. O irmão, é um desperdício. Pessoa com tanto potencial igual você tem, igual eu tenho, e está do jeito que está. Todo mundo ficou em silêncio, amém? É um desperdício. Desperdício. O que Deus pode fazer mais com a gente sendo mais do mesmo? O que Deus pode acrescentar? Como que Deus vai entregar o que está ali para a gente se a gente está aqui? Deus vai entregar uma bênção lá para nós, para a bênção ser desperdiçada? Não. Deus vai entregar a bênção lá na hora em que nós chegarmos aqui, ó. Ele põe ela na mão da gente. Tirou disso, são só discursos vazios, que não servem para nada. Para nada. E que muitas vezes a gente quer usá-los para justificar diante de Deus. Que eu acho ainda mais assim, medíocre. Medíocre. Não estou te xingando não, tá, irmão? Medíocre é aquele que anda o quê? Na média. Ali. Tipo um aluno. O bimestre valeu 30, ele só tira 15. Manteve na média. 15, 15, 15, 15 e vai até o final do ano. Chega no final do ano, ele passa com o quê? Com a média, o limite. Se o professor tirar um pontinho dele, ele é reprovado. Aí você pergunta para ele, e aí? Passei! Ainda diz assim, graças a Deus! Passei! O Senhor me honrou tremendamente! Agora eu já vou já estou numa nova série. Ele tem coragem de dizer assim, rapaz, passei, mas eu fui medíocre demais, tá? Passei na risca. Não estudei coisa nenhuma. Colei quase o ano todo. Ninguém aqui colou. Né? Colei quase o ano todo, passei. Não. Disposição para crescer. Coloque-se de pé, por gentileza, você que pode. Coloque-se de pé. Jacó chamou José de notável. Notável. Aí a minha pergunta para esse texto, e encontrando resposta nele, o que torna uma pessoa notável no reino de Deus? Primeiro, senso de identidade. Tem que carregar o mesmo DNA, tem que ter um senso de pertencimento. José era um ramo, ligadinho. Ó, a mesma essência. Seguindo adiante.
Depois, senso de continuidade. Os frecheiros lhe deram amargura, o frecharam, o aborreceram. Seu arco, porém, susteve no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Em terceiro, condução sobre as bênçãos graciosas de Deus, pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, e com bênçãos do peito e da mata. Todo lado, Lúcia. Todo lado. Amém? É isso que Deus tem para nós, irmão. Anda diante de Deus. Você quer ser bem sucedido mesmo, de verdade? Alinhe o seu coração diante de Deus e fala com Ele: eu quero a condução do Senhor. Em último lugar, para ser uma pessoa notável no reino de Deus, em último foi disposição para crescer ousadamente. As bênçãos vão exceder. Vai desde as extremidades dos outeiros eternos, elas estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi notável entre seus irmãos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Feche os seus olhos por um instante. Você topa sair do ponto de medíocre? Você topa sair desse lugar de fazer o que faz porque faz? De fazer só aquilo que vem às mãos e nada mais do que isso? De ser alguém que ouve e não pratica? De ser alguém com potencial enorme e talvez acrescentar tão pouco para o reino de Deus? Não favorece em nada para o crescimento do reino de Deus. Você quer sair desse lugar de só vir ao culto? Quer sair desse lugar medíocre de só vir ao culto? E assumir de verdade um compromisso com Jesus? Com toda a sua alma e com todo o seu coração? Você quer conhecer Jesus mais profundamente? Quer ter uma vida extraordinária aliançada ao coração dele? Você quer sair daquele lugar em que você sabe que você pode mais e fica agindo como alguém que parece que não tem nada a oferecer? Quando você e eu encontrarmos com Jesus e olharmos nos olhos dele, onde a Escritura diz que nós o veremos face a face, que naquele dia ele não me veja como um medíocre. Que ele não te veja como um medíocre. Mas que ele possa olhar nos nossos olhos e dizer: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Entra aqui para o gozo do seu Senhor, porque você foi fiel no pouco. Agora sobre o muito eu vou te colocar. Vem para cá. Seu lugar é aqui. Seu lugar é aqui. Nós não podemos chegar lá como alguém que enterra o talento. A Bíblia, a palavra do Senhor diz para nós que o reino de Deus ele é muito ativo. É gente que sai para semear. Sai para semear, a palavra do semeador. É homem que granjeia com os talentos e multiplica os talentos. Pessoas que multiplicam. O reino de Deus é como aquele que tem a casa na rocha, firme. Firme. Não tem nada que derruba ele. Fica firme na presença de Deus, constante e abundante. O reino de Deus é o reino de quem vai, de quem põe a mão, de quem segue adiante. O reino de Deus é de quem tem o coração aliançado com o coração de Deus. O reino de Deus é daquele que está ligado na videira verdadeira, que é o Senhor, igreja. Reino de Deus não é discurso. Reino de Deus não são palavras. Reino de Deus é vida. É atitude. Falar, meu irmão, o ímpio pode falar a palavra de Deus o dia inteiro. Isso não significa nada. Como nós também podemos falar o dia inteiro e não significar nada se nós não vivermos. Não adianta.
Eu vou orar agora e peço a você que ore também. Fala com o Senhor: Senhor, me perdoe. Fala para Ele: me perdoe. O que é isso? Fala para o Senhor: o que é isso que eu estou sendo, Senhor? O que é isso? O ano começou, daqui a pouco a gente já chegou no mês, já está passando do meio do ano. E até agora, o que eu fui para o Senhor? Até agora, Senhor, o quanto eu fui para a sua obra, para o seu reino, para as coisas do Senhor? Pai Celestial, em nome de Jesus. Senhor, eu prostro-me diante do Senhor como autodependente do Senhor. E toda a igreja também. Ah, Senhor, para a glória do teu santo nome, nós rogamos ao Senhor, Pai Celestial, que permaneça nos dando graça, a graça bendita do Senhor, renovando as nossas forças, a nossa vida. Que nós não venhamos perder as oportunidades que o Senhor está nos dando. Oportunidade de avançar, Senhor. Oportunidade de ter senso de identidade, de amar a igreja.